Olá a todos, sou Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito da Quáritas. Estou aqui para falar sobre o mês de novembro a respeito do fundo Quáritas FI Renda Fixa Crédito Privado. Então, no mês de novembro, o fundo fechou com uma rentabilidade de 1,15%, equivalente a 125% CDI, acumulando no ano uma alta de 12,55%, equivalente a um pouco mais de 104% CDI. E aí, enfim, dando uma rentabilidade aí de aproximadamente um pouquinho acima do CDI mais meio, tá? E aí, quando a gente vai olhar para novembro, enfim, novembro foi novamente aí um mês positivo, tá? Então, seguindo a dinâmica aí dos últimos meses e consolidando a recuperação do ano de 2023, né? Então, acho que a gente tem falado isso, assim, a gente está quase aí fechando o ano com uma rentabilidade aí de mais ou menos CDI mais meio, enfim, claro, não é aquilo que a gente imaginava, pensando, né, se a gente estivesse no final do ano, olhando para 2023, mas dado tudo que aconteceu, né, dado todos os desafios do ano, a gente entregar aí uma rentabilidade um pouco acima do CDI, a gente fica relativamente aqui satisfeito, tá? Então, acho que dado tudo que aconteceu, a rentabilidade aí de CDI mais meio, enfim, mostra aí uma resiliência boa da estratégia e do fundo no ano de 2023, tá? E aí, quando a gente vai olhar para o mercado, a gente continua vendo aquela dicotomia, né? Então, aquela disparidade aí entre setores, tá? Então, alguns setores continuam fechando taxa e continuam mostrando ganhos de capital, enfim, com alguns papéis aí até, enfim, operando já em nível abaixo do pré-crise, né? Do pré-crise americanas. Então, papéis aí, enfim, de setores menos cíclicos, né, setor elétrico, papéis bancários, enfim, esse tipo de papel aí já negociando abaixo do que a gente vê no início do ano. Alguns papéis, não são todos. E por outro lado, alguns outros papéis, alguns outros setores aí ainda se mantendo nos highs históricos, tá? Então, quando você soma tudo isso, você continua vendo ainda um fechamento de prêmio médio, tá? Então, a gente está caminhando aí para um spread médio no mercado aí de mais ou menos CDI mais 2,20. Spread esse que abriu o ano aí na casa de CDI mais 1,75, CDI mais 1,80. Chegou lá até quase CDI mais 2,80. Então a gente já vê aí uma reversão de mais de metade de tudo que abriu. Mas quando a gente olha setorialmente, isso é bem díspare, né? Então você tem alguns papéis de setores que continuam com os prêmios no máximo histórico e alguns outros papéis aí que estão até com nível abaixo da crise de Americanas. Então, assim, acho que essa dinâmica a gente continua vendo e ela tende a persistir por mais um tempo. Quando a gente olha aqui, né, para fundamento, valuation e técnico, fundamento a gente segue muito parecido, tá, com os últimos meses. Então, a gente continua vendo um fundamento bom para os ativos high grade, tá? Então a gente vê assim as empresas com uma alavancagem baixa, com um bom nível de rentabilidade, e principalmente nesses setores menos cíclicos, né? E nas empresas menos alavancadas. Então, assim, o fundamento para o high grade continua sendo bom, mas continua válida aquela dinâmica de se evitar aí alguns setores que estão mais cíclicos, empresas que estão mais alavancadas. Claro que esse cenário, né, com a queda de juros e com as expectativas de crescimento econômico, né, que até vem surpreendendo positivamente, joga um pouco a favor desses setores e tornam aí, a solução um pouco melhor. Já do lado do valuation, a gente ainda entende ele como positivo, né? A gente está falando aí do prêmio médio na casa de CDI mais 2,20, mas aqui já começa a ficar, alguns papéis já começam a ter o valuation não tão óbvio e não tão interessante assim. Então acho que cabe muito mais a nossa divergência aqui de eventualmente um outro papel a gente evitar, enfim, mercado primário, né? Em books primários a gente ficar um pouco de fora. A gente até carrega um pouco mais de caixa hoje nos fundos, porque a gente imagina aí que essa demanda muito forte por esses ativos menos cíclicos, né, por os ativos de grande qualidade de crédito, elas podem distorcer um pouco no curto prazo o preço e, enfim, faz com que a gente tenha um pouco essa estratégia agora no momento. Mas, de maneira geral, o valuation também continua em campo positivo. E, por fim, o fator técnico que entra aí, no oposto aí do valuation, né, entra mais
no fator positivo, porque a gente vê bastante influxo, né, e bastante aporte nos fundos de crédito. Enfim, acho que a boa performance, os últimos meses muito mais tranquilos, com menos volatilidade, tem ajudado aí e tem criado demanda para os ativos. Então, quando detalhando um pouquinho mais ainda o mês, assim, né, um pouco do que eu falei, mas a gente vê foi um mês bastante tranquilo, né, com sem sustos aí, assim, sem aumento de volatilidade. E acho que o principal ponto quando a gente fala aqui é no mercado primário e essa questão de você ter alguns papéis aí que, assim, principalmente nesses setores menos cíclicos, com um pouco de talvez exagero já, enfim, uma demanda muito forte para esse tipo de ativo, uma oferta que está um pouco descompassada e acaba criando aí, enfim, em alguns casos, alguma distorção de preço. Mas a gente não vê isso se expandindo para outros ativos, a gente tem visto na margem até alguns books no primário aí de alguns ativos que não são tão óbvios assim, que não são tão bem colocados, então o mercado acho que está sendo mais seletivo, enfim, a gente enxerga com bons olhos esse tipo de situação. E segue aquela dinâmica do mercado de isentos, um pouco mais, uma dinâmica um pouco diferente, né? O técnico é um pouco diferente, muito sobre ofertado. Então, a gente continua vendo aí nesses papéis, muitos desses papéis sobrando, né? Exercendo garantia firme por parte dos bancos e sobrando aí com os coordenadores. Acho que a gente tem ficado de olho aqui porque isso pode gerar algumas distorções e algumas oportunidades de curto prazo, mas enfim, de alocação nesse tipo de ativo, porque a gente imagina que seja algo de curto prazo também. Já no mercado secundário, mercado sem grandes novidades, assim, a gente tem a liquidez tem caído um pouco, até sazonalmente é de se imaginar isso, né, chegando aí mais próximo do final do ano, sem grandes novidades por esse lado. Pensando prospectivamente, a gente, enfim, o 2023, né, foi um ano bastante conturbado, mas que a gente está conseguindo fechar aí o ano com uma performance acima do CDI, enfim, acho que isso era o mais importante, era o nosso principal objetivo ao longo desse ano, e a gente enxerga, né, que para frente, para o ano de 2024, a gente tem tudo para performar melhor do que foi 2023 e continuar performando bem como tem sido aí o segundo semestre desse ano, tá? Então a redução da volatilidade, o mercado muito mais tranquilo, a gente tende a surfar bem o bom carrego dos papéis. E aí, né, a gente sempre olha, né, o fundamento técnico valuation, que eu falei um pouco no começo, todos aí, enfim, em campo positivo, que sustentam aí a gente ter essa visão mais construtiva para 2024. Do nosso lado aí, se qualquer dúvida, estamos à disposição.